No alvorecer de uma era apocalíptica, a humanidade se viu à beira da extinção. A superfície da Terra foi devastada por uma guerra nuclear global, onde as cidades foram reduzidas a ruínas e a radiação tornou o ar irrespirável. Para sobreviver, o último refúgio da raça humana não foi o céu, mas as profundezas da Terra. A colônia subterrânea, um labirinto de túneis e câmaras, tornou-se o novo lar de uma população condenada a viver à sombra daquilo que restou do mundo. A vida, agora restrita às profundezas da Terra, é dura e cheia de limitações. Recursos são escassos, e a comida é cuidadosamente distribuída entre os poucos que ainda habitam os subterrâneos. O ar, filtrado e controlado, é o único que conhecem. Em um ambiente onde a luz do sol nunca alcança, a sociedade é rigidamente controlada por um governo que dita tudo, e desde a produção de alimentos até os papéis sociais dos habitantes. A história da superfície, da terra que um dia foi, é mantida em segredo, uma memória distante e proibida. O que restou da humanidade olha para o futuro, mas não há mais horizontes. Não há mais céu para se admirar. A pergunta que surge nas mentes dos mais ousados: e o que acontece quando não há mais um céu para olhar? Quando o único futuro possível é o subterrâneo. A colônia subterrânea é um microcosmo de sobrevivência, cuidadosamente planejada para garantir que o que restou da humanidade não pereça nas profundezas da Terra. Governada por um sistema autoritário, onde uma elite controla os recursos, a sociedade funciona em uma estrutura rigidamente organizada. Os alimentos são distribuídos de acordo com a necessidade, e os papéis sociais são determinados pela função de cada indivíduo. Os trabalhadores, os cientistas, os engenheiros, todos têm uma função específica e pouco espaço para desvios. A vida sob a terra é dura. As condições são adversas, com pouca luz e ventilação controlada. O ar é filtrado para garantir que o oxigênio seja suficiente, mas muitas vezes o espaço parece apertado e sufocante. A comida é escassa e toda a colônia depende da produção limitada que pode ser cultivada nos poucos solos artificiais. As pessoas vivem com uma sensação constante de privação, sabendo que o que é consumido hoje pode não ser o suficiente para amanhã. Apesar de tudo isso, a maior parte da população segue a rotina, sem questionar muito o sistema que os mantém vivos. Mas entre os mais jovens, a curiosidade começa a florescer. Eles crescem ouvindo histórias proibidas sobre o mundo acima da terra, sobre a superfície devastada pela guerra. A história da superfície é mantida em segredo, mas um grupo de jovens começa a questionar tudo. O que aconteceu lá fora? Existe algo além do que foi nos contado? Será que a verdade sobre o mundo exterior está enterrada junto com os segredos do passado? A curiosidade se transforma em inquietação, e logo, uma nova jornada começa a tomar forma nas sombras da colônia. O grupo de jovens, cansados das restrições e sedentos por respostas, decide arriscar e explorar as cavernas mais profundas da colônia, um lugar onde ninguém ousa ir. Desde que a colônia foi fundada, esses corredores subterrâneos foram proibidos, com avisos para não se aventurar além das áreas conhecidas. A autoridade da colônia sempre assegurou que as cavernas mais profundas eram estáveis e perigosas, mas a verdade era que ninguém realmente sabia o que se escondia lá, e era justamente isso que alimentava a curiosidade deles. Armados com lanternas e coragem, eles começam a descer por um túnel pouco explorado, cujas paredes estavam cobertas por musgos estranhos e marcas de antigas escavações. À medida que avançam, o ambiente se torna mais claustrofóbico e ameaçador. O ar fica mais denso, e a temperatura mais fria, mas a promessa de descobertas os mantém em movimento. Eles seguem até que, de repente, uma grande caverna se abre diante deles. Lá, eles fazem a primeira descoberta que os marcará para sempre. Criaturas grotescas, semi-humanas e deformadas, estão ali, quietas nas sombras. Suas peles são pálidas, com veias pulsando visivelmente sob a superfície. Alguns têm olhos grandes e vazios, outros apresentam membros desproporcionais. A conexão com os humanos é visível, mas incompleta, e uma distorção bizarra de algo familiar. Essas criaturas não se movem imediatamente, mas suas presenças são perturbadoras, como se estivessem aguardando algo. Em um momento de pânico, um dos jovens faz um movimento brusco, e as criaturas reagem. Mas não atacam. Elas apenas observam.
Algo na expressão delas parece um reconhecimento, mas não um entendimento amigável. De repente, um deles emite um som estranho, uma mistura de um grito abafado e um lamento, o que leva os jovens a se afastarem rapidamente. Porém, a sensação de que aquelas criaturas têm algo a ver com a história humana, talvez uma ligação genética ou de origem, já é inegável. A descoberta é aterrorizante, mas também reveladora. A colônia subterrânea e seus habitantes estão mais conectados com o mundo das profundezas do que imaginavam. A curiosidade, agora, dá lugar a um misto de medo e questionamento: quem são realmente essas criaturas, e qual é o seu papel no passado da humanidade? Após a descoberta das criaturas, o grupo de exploradores retorna à caverna em busca de respostas. Eles sabem que o que viram não é apenas uma aberração, mas um vestígio de algo muito mais profundo e perturbador. Ao adentrar ainda mais nas cavernas, encontram uma antiga sala secreta, escondida entre as rochas, com registros de décadas passadas. É uma sala de pesquisa abandonada, repleta de computadores antigos, papéis envelhecidos e arquivos inacessíveis à maioria dos habitantes da colônia. A sala está coberta de poeira, mas as telas de um dos computadores ainda exibem fragmentos de arquivos corrompidos. Com muito esforço, conseguem recuperar alguns dados. Os documentos revelam uma história esquecida e os primeiros dias após a guerra nuclear, quando a humanidade já havia se retirado para o subterrâneo, e a superfície estava tomada pela radiação. Durante esse período de caos, os governos remanescentes e as organizações científicas tentaram desesperadamente encontrar maneiras de garantir a sobrevivência da humanidade. Um dos projetos secretos mais notórios era a Iniciativa Subterrânea, um programa que visava utilizar os recursos do subterrâneo para manter a vida humana. Mas, em vez de se concentrar apenas em adaptar os humanos ao novo ambiente, os cientistas começaram a experimentar com a genética, tentando criar seres híbridos capazes de sobreviver nas condições extremas das profundezas da Terra. Esses seres seriam uma combinação entre os humanos e as formas de vida que habitavam as cavernas antes da guerra. A grande revelação é que as criaturas que o grupo encontrou nas cavernas não são meros monstros, mas uma fusão grotesca de humanos e seres da Terra, alterados geneticamente. Elas foram criadas como um experimento para acelerar a evolução e garantir a sobrevivência da espécie humana. Mas os experimentos falharam, criando um híbrido instável, marcado por deformidades físicas e uma mentalidade distorcida. Elas eram, na verdade, descendentes desses primeiros experimentos genéticos, um reflexo do que os humanos haviam tentado, mas falhado, em se tornar. As descobertas são aterradoras, não apenas pela existência das criaturas, mas pela verdade sobre a origem delas. Esses híbridos, longe de serem simples falhas, são o resultado de uma tentativa desesperada de forçar a evolução e a adaptação humana à nova realidade, sem considerar as consequências. O grupo agora entende que as criaturas não são apenas um risco para a colônia, mas um lembrete sombrio da ambição humana e de como as ações do passado moldaram o futuro de maneiras que ninguém poderia prever. A verdade sobre o passado da colônia se espalha rapidamente. Quando os exploradores retornam à colônia e compartilham suas descobertas, as reações são imediatas e intensas. A revelação de que as criaturas não são apenas monstros, mas híbridos criados a partir de experimentos genéticos, provoca um choque profundo na população. Muitos habitantes ficam revoltados e horrorizados com a ideia de que seus antepassados, desesperados por sobrevivência, criaram essas abominações sem qualquer consideração ética. Outros, no entanto, começam a questionar se a humanidade tem o direito de excluir esses seres, considerando que eles são, em certa medida, uma extensão da própria raça humana. A tensão aumenta à medida que as primeiras reações de pânico começam a se espalhar. Aqueles que acreditam que os humanos devem ser os únicos a ocupar a superfície subterrânea clamam por medidas drásticas para exterminar as criaturas e proteger a colônia. Ao mesmo tempo, outros começam a temer que a luta contra os híbridos possa ser fútil. Eles argumentam que qualquer ação agressiva só pode agravar ainda mais a situação e que a verdadeira solução pode estar em tentar compreender a natureza das criaturas e, talvez, negociar com elas. Enquanto isso, algo ainda mais preocupante começa a acontecer: as criaturas, que antes pareciam limitadas às cavernas mais profundas, começam a se mover de maneira mais coordenada e agressiva em direção à colônia.
A população subterrânea começa a perceber que as criaturas não estão apenas vagando, mas parece que elas foram despertadas ou programadas para agir de maneira mais estratégica, quase como se estivessem reagindo aos movimentos dos humanos. Esse comportamento estranho e coordenado eleva a tensão na colônia a níveis insuportáveis. A população começa a se dividir. Uma facção da colônia, formada por aqueles que buscam sobreviver a todo custo, quer atacar as criaturas e eliminá-las de uma vez por todas. Por outro lado, uma facção crescente defende uma abordagem mais cautelosa, argumentando que a verdadeira ameaça não está nas criaturas, mas nas ações impensadas dos humanos que desenterraram os segredos do passado. Muitos começam a questionar se há uma maneira de coabitar com as criaturas ou até mesmo de entender o que realmente está acontecendo, pois tudo parece parte de um ciclo que pode ter sido iniciado pelas próprias ações dos humanos no passado. O conflito entre as facções cresce à medida que a aproximação das criaturas se torna uma realidade cada vez mais iminente, e a colônia entra em uma crise existencial sobre como lidar com os horrores do passado que agora estão de volta para confrontá-los. A tensão finalmente atinge seu pico quando as criaturas começam a invadir as zonas mais externas da colônia. As duas facções humanas, agora claramente divididas, se preparam para o que acreditam ser o único caminho para a sobrevivência, a luta. Armados com tecnologia de defesa precária e a determinação de proteger sua última morada, os humanos enfrentam as criaturas híbridas em uma série de confrontos violentos pelas cavernas e corredores da colônia subterrânea. As criaturas, embora grotescas e quase monstruosas, demonstram uma inteligência surpreendente. Elas não são meras bestas selvagens, suas táticas de ataque são coordenadas, como se soubessem exatamente como manipular as defesas da colônia. A luta é feroz e implacável, com os humanos tentando desesperadamente manter as criaturas afastadas dos centros vitais, enquanto os híbridos, de forma inesperada, começam a tomar o controle de várias áreas importantes. Mas, à medida que os combates se intensificam, algo começa a mudar na percepção dos habitantes. Durante uma das batalhas mais sangrentas, um dos líderes humanos, que havia defendido a luta até o fim, começa a ter uma visão perturbadora. Ele observa uma das criaturas caídas, com um olhar que reflete uma expressão humana. Em um momento de intensa reflexão, ele percebe que, ao longo do tempo, os humanos e as criaturas não são tão diferentes quanto imaginavam. As criaturas não surgiram do nada, elas são, de fato, um reflexo distorcido de tudo que a humanidade passou na tentativa de se salvar. Os experimentos genéticos, embora tenham sido uma tentativa de evolução forçada, também se tornaram uma metáfora para a própria natureza humana, que, em sua luta pela sobrevivência, se corrompeu. O líder, tomado por essa revelação, tenta alertar seus companheiros de que a verdadeira ameaça não são apenas os híbridos, mas o que os humanos podem se tornar com o tempo. Nós estamos lutando contra nós mesmos, ele grita, mas sua palavra é abafada pelo caos da batalha. A verdadeira ameaça não está nas criaturas, mas na possibilidade de que, ao tentar escapar da morte e da destruição, os humanos possam ter criado seu próprio futuro distorcido. Enquanto a batalha continua, a linha entre os humanos e as criaturas começa a se borrar, e a verdade fica clara: a sobrevivência não é apenas sobre derrotar os monstros, mas sobre lidar com os monstros dentro de si mesmos. O confronto se torna, assim, uma luta existencial, não apenas pela colônia, mas pela própria humanidade. Com a colônia em ruínas e os confrontos se intensificando, os líderes da colônia se reúnem em uma câmara secreta, onde uma difícil decisão precisa ser tomada. As criaturas híbridas continuam a invadir, e as tensões internas aumentam, com alguns membros da colônia querendo continuar a luta, enquanto outros sugerem uma abordagem mais diplomática. No entanto, todos concordam que a ameaça não está apenas nas criaturas em si, mas na verdade mais profunda, na evolução dos humanos para se tornarem como elas. As evidências de que os experimentos genéticos realizados no passado não apenas criaram as criaturas, mas também deixaram vestígios de mutações nas próprias células humanas, começam a surgir. Alguns membros da colônia começam a mostrar sinais dessas mutações, e a linha entre os humanos e os híbridos começa a se desfazer. A pergunta angustiante surge: como interromper esse ciclo? Como impedir que os humanos se transformem totalmente em algo que nem mesmo reconhecem mais? O debate entre os líderes é tenso e sem solução imediata.
A única maneira de conter a evolução degenerativa, de acordo com alguns cientistas, seria interromper de maneira drástica o processo que tem causado as mutações. Isso significaria eliminar qualquer possibilidade de convivência com as criaturas, o que implicaria também aniquilar os próprios sobreviventes da colônia que, já contaminados pelos experimentos, estivessem em risco de se transformar. Nesse momento crítico, um herói surge, um jovem cientista, que havia se dedicado à pesquisa para encontrar uma cura para as mutações, se oferece para realizar o sacrifício necessário. Ele propõe ativar uma substância experimental capaz de bloquear as mutações genéticas, mas para que funcione, ele precisará ser o único a estar exposto ao efeito da substância. Isso garantirá a destruição do gene mutante, mas também significará a sua própria morte. Com o coração apertado, os líderes aceitam sua proposta. O cientista entra na câmara onde a substância será ativada, e, com um último olhar para a colônia que ele tenta salvar, ele ativa o dispositivo. A substância faz seu efeito, limpando a contaminação genética, mas o preço é alto. O cientista morre, mas sua ação impede que a evolução distorcida continue, dando aos humanos da colônia uma chance de reconstrução. O sacrifício do cientista traz a paz temporária, mas uma nova realidade. Os humanos agora sabem que sua sobrevivência dependerá da aceitação do que restou da humanidade, enfrentando a dura escolha entre seguir em frente com o legado da destruição ou recomeçar com um novo caminho, livre das mutações que os ameaçam. O sacrifício foi necessário, mas o futuro da colônia ainda é incerto. Após o sacrifício do cientista e a contenção temporária das mutações, a colônia começa a se reconstruir. As feridas da guerra, tanto físicas quanto emocionais, ainda estão frescas, mas a colônia se ergue novamente, agora mais unida em sua luta pela sobrevivência. Os humanos começam a aceitar que o passado não pode ser apagado, as criaturas, antes vistas como uma ameaça externa, agora fazem parte de sua história, e de certa forma, também de sua evolução. A colônia aprende a viver com a realidade de sua origem, a conexão assustadora com as criaturas das profundezas e o legado dos experimentos que alteraram a trajetória de sua espécie. Não há mais ilusões de uma vida perfeita ou de um futuro sem falhas. O futuro agora é baseado na aceitação das consequências de suas escolhas passadas e na capacidade de se adaptar. Enquanto os primeiros passos para reconstruir a sociedade são dados, alguns cidadãos começam a questionar o que realmente significa ser humano e como poderão coexistir com a verdade que foi revelada. Sabem que não podem negar o que fizeram e o que se tornaram, mas também sabem que não podem voltar atrás. A única opção é seguir em frente, com a esperança de que a evolução, seja humana ou híbrida, leve a uma nova forma de vida, mais equilibrada e mais consciente de seus próprios limites. Reflexão final: quando a guerra nos forçou a viver sob a terra, talvez tenha sido mais do que um refúgio, talvez seja a única forma de evoluir a partir de nossos próprios erros. A humanidade não é mais definida apenas pela sua capacidade de destruir, mas pela sua habilidade de se reinventar, mesmo nos lugares mais sombrios. A história da colônia subterrânea, com suas falhas, sacrifícios e descobertas, agora se torna uma lenda, um conto sobre a luta pela sobrevivência, pela aceitação e pelo eterno desafio de encontrar sentido em um mundo que sempre muda.